Então, a nossa primeira unidade da apostila do volume 2 é sequências. Dentro de sequências, o que a gente vai ver em matemática? Progressão aritmética e mais lá no final do primeiro ano, da primeira série, nós vamos ver progressão geométrica também. O que eu tenho dentro de sequências nessa primeira parte? Eu estou vendo que sequência sempre obedece uma ordem. Então, Gauss descobriu um processo de fazer a soma dos termos. Gauss descobriu que assim, ó, se a gente somar o primeiro termo com o último de uma sequência, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, e somando, a gente vai chegar sempre na mesma soma. E se a gente, aqui, ele está somando do 1 ao 100. Então, o 5 com 96 vai dar 101, o 6 com 95 vai dar 101 e assim por diante. Então, quantos termos nós temos aqui, do 1 ao 100? Nós temos 100 números, certo? Então, essa soma vezes 100 números dividido por 2 vai dar a soma dos 100 termos desses números dele que ele colocou aqui. Então, 100 dividido por 2 é 50, vezes 101, 5.050. Se a gente for lá na calculadora e colocar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10, até chegar no 100, vai dar 5.050. Então, é um processo que vale para qualquer sequência, que a diferença entre elas seja constante, tá? Se for uma sequência que obedeça, ó, aqui está aumentando de 1 em 1. Se aumentasse de 2 em 2, também daria certo. Vou fazer um exemplo para explicar para vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui. Ó, dentro de processo de Gauss. Deixa eu pôr no centro. Então, a gente tem, dentro desse processo, que somar o primeiro com o último vai ser igual a somar o segundo com o penúltimo, que vai ser igual. Somar o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, que é igual ele mostrou ali. E por esse processo, então, a gente vai conseguir determinar a soma de todos os termos de uma sequência. Mais para frente, nós vamos ver a importância de saber a soma de os termos de uma sequência dentro de problemas matemáticos. Agora, nós estamos vendo bem teórico. Nós temos uma sequência e calculamos a soma. Mas a gente consegue aplicar isso dentro de problemas, tá? Então, aqui, dentro desse processo, para a gente determinar a soma de todos os termos, nós vamos precisar do primeiro e do último termo. Então, a gente vai somar o primeiro com o último termo, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Ou seja, multiplicar pela metade dos números que a gente tem nessa sequência. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Diz assim: calcule os 6 primeiros termos, calcule a soma dos 6 primeiros termos utilizando o processo de Gauss para a sequência que obedeça. Então, o termo vai obedecer 2 vezes a posição que ele está, menos 1. Então, a gente tem que calcular o primeiro e o último termo. Se são 6 termos, nós vamos ter
T1 e T6. Então, calcular o primeiro termo. Então, calculo o primeiro termo. O primeiro termo vai ser o T1. Então, 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Calculei o primeiro termo, que é 1. Agora, eu tenho que calcular o último termo. O último termo, se são 6, vai ser o T6. Se é T6, no N vai 6. 2 vezes 6 é 12, menos 1, 11. Agora, para calcular a soma de todos os termos, nós vamos precisar ter a soma do primeiro com o último, que é T1 mais T6, que vai dar 1 mais 11, que dá 12. E multiplicar essa soma pela quantidade de valores dividido por 2. Então, vai ser, essa soma é 12 vezes 6 termos dividido por 2. Então, vai ficar 12 vezes 3, que dá 36. Vou provar para vocês como isso aqui é verdadeiro. Determinei a soma dos 6 primeiros termos pelo processo de Gauss. Então, eu tenho que a sequência obedece, vou chamar de prova real. Eu tenho que a sequência obedece isso, certo? Então, T1, desculpa, eu já calculei que dá 1. Agora, T2. 2 vezes 2 menos 1. 4 menos 1. Que dá 3. Agora, calculo T3. 2 vezes 3 menos 1 vai dar 6 menos 1, que dá 5. E 4. 2 vezes 4 menos 1, 8 menos 1, que dá 7. E 5. 2 vezes 5, que dá 10, menos 1, 9. E o T6, a gente já calculou, que era 11. Então, se a gente somar T1, que é 1, mais T2, que é 3, mais T3, mais T4, mais T5, mais T6. Quanto que vai dar isso? 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 7, vamos fazendo aí junto para me corrigir. 16, mais 9, 16 é 25, 25 mais 11, 36. Quanto que tinha dado lá pelo processo de Gauss? 36. Então, é válido. Gauss descobriu um método de somar sabendo o primeiro
Então, para utilizar o método de Gauss, a gente precisa saber o primeiro termo, o último termo e a quantidade de termos. Daí a gente consegue calcular a soma sem calcular termo por termo. Tá? Professor, Oi. o Cauê e o Caio, eles pediram para avisar que eles não estão conseguindo entrar na aula. Eles clicam lá no link e não conseguem entrar. Diz que volta pro Zap. Mas que estranho. Eu não sei se o problema é com eles ou... Não sei. É, porque Está se acontecendo vocês comigo entraram, né? Então. Não sei o que faço agora. Vamos ver, tem que eles ficar tentando. Não sei, que eu não sou muito boa com tecnologias. Ô, professor, isso estava acontecendo comigo também. Tava? Tava, eu tava tentando entrar pelo WhatsApp e não deu. Tive que entrar pelo computador e eu não tava conseguindo entrar até que eu atualizasse o aplicativo pelo Ah, computador. então talvez a gente tenha que falar para eles atualizar também. Eu tive que atualizar pelo PC, porque não dava para entrar pelo WhatsApp. Não sei porquê, certo? Tinha que atualizar também. Eu vou escrever ali, ó, no grupo. Pessoal, esse processo que eu estava explicando para vocês é mais a título de curiosidade. Agora vocês vão conseguir fazer a 4 e a 6, tá? Mas eu quero continuar mais um pouquinho para explicar a progressão aritmética. Podemos dar continuidade? Eu pedi lá para eles atualizarem, tá, pessoal? Vou dar continuidade, então, em progressão aritmética. A progressão aritmética, vocês estão vendo o meu Word aqui? Sim. Sim. Então, ela é um tipo de sequência. Que sequência que é essa? É uma sequência que vai obedecer a essa fórmula aqui, onde nós vamos ter um termo qualquer é igual ao primeiro termo mais a posição desse termo qualquer menos 1 vezes a razão. O que é essa razão? É aquela sequência, o que forma a sequência, se está aumentando de 2 em 2, de 3 em 3. Ela também pode diminuir de 5 em 5, ok? Então, abram lá a apostila de vocês, quem está com a apostila. Para a gente ver, ir pela apostila e ver o que fala de progressão aritmética. Então, abram lá na página 13, onde a gente vai começar a falar de progressão aritmética. A gente tem aqui um exemplo. Geralmente a apostila começa com um exemplo, né? Um nadador planejou seus treinos para os próximos 30 dias da seguinte forma: no primeiro dia, nadará 45 vezes o comprimento da piscina e a cada dia 6 piscinas a mais do que no dia anterior. Então, dentro de progressão aritmética, 45 seria o primeiro termo, pois seria o que ele nadaria no primeiro dia, e a razão seria 6. Por quê? A cada dia ele aumentaria 6.
Então, para descobrir quantas piscinas ele nadará no terceiro dia, o que será necessário fazer? E para o quarto dia? Hein? Para vocês responderem. Pessoal. É só fazer 45 e somar 6 vezes. Daí a gente vai ter do segundo dia. 51. Isso. Somar mais 6 vezes aí dá O do 57. terceiro dia. E daí mais 6 do 63. quarto dia. Sim. Então, a gente... Quantas vezes, para calcular o terceiro termo, quantas vezes a gente somou 6? 2. 2. Então, estão vendo que é aquele n menos 1, se aqui for o A3, aqui vai ser 2. Ou seja, 3 menos 1. Então, isso ali obedece uma progressão aritmética. Então, se a gente quiser saber no último dia, basta a gente aplicar essa fórmula. Porque a gente acabou de dizer que para calcular do terceiro... Deixa eu copiar isso aqui lá embaixo para não mexer na formatação. Do terceiro dia... Basta a gente somar no primeiro termo, mais 6, mais 6. Ou seja, 2 vezes o 6. Certo? Então, 2 vezes o 6 nada mais é do que 3 menos 1 vezes 6. 6 é a nossa razão e 3 é o nosso N. Então, para a gente calcular o A4, basta a gente pôr 4 e pôr 6. E qual que é o primeiro termo? 45. Então, A4 é o nomezinho do quarto termo. A gente não mexe nesse 4 pequenininho, tá? Então, como é que vai ficar isso? 4 menos 1, sempre primeiro parênteses, né? Agora não precisa mais de parênteses. Agora, o que a gente resolve primeiro, pessoal? A multiplicação. A multiplicação, ótimo. 3 vezes 6, 18. 45 mais 18 dá 63, certo? Se a gente fizesse 45 mais 6, teria do segundo dia, que daria 51. 45 mais 6 daria do terceiro dia. Mais 51 mais 6 daria do terceiro dia. Então, aqui, segundo dia. Terceiro dia. 57 mais 6, 63, quarto dia. Então, estão vendo? 63, 63. Então, ali trouxe um exemplo de uma progressão aritmética. Se eu pedisse para vocês
Qual é o primeiro termo? 45. Qual é a razão? 6. Porque essa PA, essa progressão aritmética, vai crescer de 6 em 6. Tá? Daí depois vocês vão calcular o resto aqui, que já tem até a resposta. Então, eu tô já na apostila. Denomina-se progressão aritmética, PA, qualquer sequência numérica na qual a diferença entre cada termo e o anterior é constante. Essas sequências são outros exemplos de progressão aritmética. Aqui, pessoal, está crescendo ou está diminuindo? Tá crescendo. Crescendo. Então, a gente chama de progressão aritmética crescente. Se eu fizer 1 menos 0, dá 1. 2 menos 1, dá 1. 3 menos 2 dá 1. Sempre a diferença do próximo com o anterior dá igual, não dá? Então, essa diferença, que fala aqui no quadrinho roxo, é essa. 5 menos 4 é igual a 4 menos 3, que é igual a 3 menos 2, e assim por diante. Essa outra PA aqui, está aumentando? Decrescente. Decrescente, porque está diminuindo. Está diminuindo em quanto? 1,3. 1,3? Não, né? Não é? 0,6. Não, 0,6 não, é 0,03. Não, peraí. Nossa, agora 17. não, é. O 0,7. segundo é 0,7. Porque 1,6 menos O Antônio bugou agora. 3 dá menos 0,7. 0,9 menos 1,6 dá menos 0,7. 0,2 menos 0,9 dá menos 0,7 e assim por diante. Sempre que a gente somar ou diminuir um mesmo número sequencialmente, vai formar uma PA. E agora, a partir de agora, vai ser esse tipo de sequência que nós vamos trabalhar. Com a sequência que obedece uma progressão aritmética. Então, a gente pode ter uma PA crescente ou uma PA decrescente. Quando que ela vai ser finita? Quando a gente tiver o último termo. E ela vai ser infinita quando terminar em reticências, tá? Dentro de PA, a gente ainda vai ter a PA constante. Deixa eu... Lá no livro de atividades de vocês, tá assim, progressão aritmética, daí a gente tem o conceito e as classificações. Crescente e finita, crescente e infinita, decrescente e infinita e constante e infinita. O que é constante? É sempre igual. Tá? Então, sempre a razão de uma PA constante vai ser 0. Tá? Daí, mais para frente, nós vamos ver uma relação de progressão aritmética com função afim, que foi o último conteúdo da nossa apostila passada. Nós vamos ver interpolação aritmética. Lembram que lá na pesquisa de vocês tinha isso aqui? Interpolação? Uhum. Por causa disso. Nós vamos ver uma fórmula para a soma de todos os termos de uma PA e nós ainda vamos comparar progressão aritmética e juros simples.
tá? Mas isso nas próximas aulas. Hoje nós vamos ficar com progressão aritmética só. Então, dentro de progressão aritmética, nesse início, nós vamos ter duas fórmulas. Nós vamos ter a fórmula do termo geral, ou seja, a gente consegue calcular a posição de qualquer termo. Então, se a gente calcula o A6, a posição dele é 6. A6 é o nome dele e 6 é a posição dele. A1 é o primeiro termo e R é a razão. Então, sempre vai ser essa fórmula aqui, tá? Se eu não tiver o primeiro termo, eu posso usar qualquer termo que venha antes do que eu estou calculando aqui, do termo qualquer. Se for o A10, aqui pode ser o A9, o A8, o A7. E o que eu vou mudar no restante da fórmula? Esse 1 aqui. Aqui é 1, aqui é 1. Se eu substituir por A5, aqui vai ser o 5, tá? Se eu não tiver o primeiro termo, o menos 1 da fórmula, então vai alterar, tá? E o que é esse R? Aqui é a razão, a gente chama de razão. Ela vai ser a diferença entre dois termos consecutivos. Então, a razão pode ser A2 menos A1, A3 menos A2, e A101 menos A100, A200 menos A199. Sempre o termo menos o anterior é a razão, tá? Então, dentro de uma progressão aritmética, nós temos isso aqui. A1, A2, A3, onde esses A1, A2, A3 vão ser números. E assim por diante. E o que vai mudar de um para o outro? Do A1 para o A2, nós vamos somar a razão. Se essa razão for negativa, nós temos uma PA decrescente. E se essa razão for positiva, nós temos uma PA crescente, que cresce. Então, somamos a razão do A2 para o A3. A gente também vai somar a razão do A3 para o A4, somar a razão e assim por diante. Então, nós podemos fazer um por um ou usar a fórmula. Dependendo do termo que for, vai ser mais fácil fazer assim. Dependendo do termo que for, vai ser mais fácil usar a fórmula. Deixa eu ver se dá tempo de fazer um exemplo. 2 minutos. Vamos tentar fazer esse exemplo 1. Considere a sequência. Então, aqui eu tenho A1, A2 e A3. Só que nenhum desses termos são números, eles estão em função de x. Eu quero que vocês determinem essa sequência e a razão. Ou seja, eu quero saber que número está aqui, que número está aqui e que número está aqui. E de enquanto em quanto eles estão crescendo ou diminuindo. Como é que eu vou fazer isso, professora? Quando a gente não tem números aqui, como é que a gente vai descobrir a razão?
eu tenho que a razão é o A2 menos o A1 e que o A3 menos o A2, certo? Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 4 menos o A1, que é 4x menos 10. Então, aqui nós temos o A2 menos o A1. Deixa eu pôr para baixo. A2 e A1 e A1. Certo? Quanto que vai ficar isso? R vai ficar, tira os parênteses, x ao quadrado menos 4, menos 4x, menos 10. Esse menos